E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um podcast do Redimindo Profissões e nós estamos no episódio número 3. Então, se você está chegando aqui agora, não sabe o que é o Redimindo Profissões, eu te convido a voltar em alguns episódios atrás e dar uma olhada nas entrevistas que a gente fez com esses três profissionais incríveis que estão aqui para trocar uma ideia com vocês hoje e a área de cada um, sendo a área da Angélica na genética, a área do Gui na engenharia química e a área do Lucas nas artes plásticas. Então, se eu fosse você, não deixaria de ouvir a entrevista com cada um deles. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, acadêmico de psicologia, trabalho aqui no Pão Diário, sou da comunidade de Alcance de Curitiba e vamos para mais uma gravação. Pessoal, você que está nos ouvindo e ainda não conhece nosso aplicativo, quero te convidar a você entrar na sua App Store e baixar o nosso aplicativo, Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e consumir tudo que a gente coloca lá, porque, gente, de verdade, tem muito conteúdo legal. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades, sendo aqui do Ministério Pão Diário como um todo, sendo também do nosso Ministério Pão Diário Universitários. Mas eu tô aqui toda semana. Eles não estão aqui toda semana. E eu quero que eles se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho deles para a gente. Queria começar com você, Angélica. Se apresenta um pouquinho para a gente. Queria te agradecer também, porque é uma honra ter você aqui conosco mais uma vez. Imagina, João, para mim é um grande prazer. Então, como está escrito aí, né? Meu nome é Angélica Bolt, eu sou a terceira geração de refugiados nesse país. Pertenço a uma população geneticamente isolada, com uma história muito interessante, uma história de muito martírio pela fé. Então, dá para dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque eu tenho um legado que eu quero seguir. Eu pertenço ao Alcance, sou casada há mais de 25 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, né? Um deles, né, tem a tua idade, né, Guilherme? Eu acredito, né? Então, e o menor tem 14 anos, então é um privilégio ser mãe, porque também nenhum deles foi planejado, a medicina havia nos negado filhos, e eu posso também dizer, com todas as letras, que ser casado e ter filhos não destrói uma carreira acadêmica, que é o que eu faço hoje, né? Eu sou professora universitária e sou pesquisadora. Isso. Que show, Angélica. Mais uma vez, é um privilégio ter você aqui conosco. E agora vamos falar com o seu Guilherme. E aí, Gui, se apresenta para a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo conversando com você e com esses profissionais incríveis. A Angélica eu conheço de longa data, desde os meus 9 anos de idade. Ela foi minha líder na comunidade Alcance enquanto eu morava em Curitiba. E posso dizer, uma das primeiras pessoas que são pesquisadoras que eu tive contato, e hoje essa é a minha carreira, né? Eu sou engenheiro químico, me formei em 2019 pela Universidade Federal do Paraná. Eu trabalhei numa indústria química por alguns anos em Curitiba. Hoje eu voltei para o estado de São Paulo e moro em Campinas. Estou fazendo mestrado na área de engenharia química, em termodinâmica. E eu tenho interesse em seguir uma carreira acadêmica como pesquisador e como professor universitário também. Eu participo da família que é a Poema, em Taubaté. Agora tem em Curitiba também. E sou acho que o mais novo dessa roda aqui, e é uma grande honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, João. Imagina, mano. E eu sou o mais novo, né? Então fica bem tranquilo. Fica bem tranquilo. E a gente tem aqui também meu amigo Lucas César Ribas. E aí, Lucas, se apresenta pra gente. Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas César Rios, como o João disse. Sou artista visual. Tenho 30 anos, mas nascido de novo aí com os meus 17 anos. E tenho também formação técnica em produtor gráfico. Atualmente estou cursando teologia na Fabapar, Faculdade Batista, mas congrego na Família dos que Creem. Sou seminarista lá e tenho aí
né, me dedicado na arte visual, no campo da pintura mesmo, principalmente, com pintura em aquarela, acrílica e tinta natural também, tintas que eu mesmo faço. E é isso, né? Gente, ó, vocês podem ver que o papo hoje vai ser muito massa. Vai ser um papo muito legal. 3 áreas diferentes: biologia e genética, engenharia química e artes plásticas. Então, assim, essa interação vai ser muito legal e muito divertida, né, para esse bate-papo acontecer mesmo. Eu queria começar perguntando, Lucas, o que você acha que alguém da área de genética faz? Rapaz, olha só. Com as suas palavras. Eu acho que faz tanto pesquisa, né, quanto trabalho aí na área de genéticas, tanto pode ser na alimentícia ou talvez até contribuindo aí para outros tipos de mercado, né, sei lá, criação de animais, para trabalhar a questão de doenças, a minha visão leiga sobre o assunto. Não, fechou, é isso mesmo. E aí, Gui, o que você acha que alguém da genética faz? Na genética, podemos trabalhar com várias áreas, mas eu acredito que uma delas é desenvolver vacinas, medicamentos, decodificar o DNA, o RNA de seres vivos, podem ser causadores de doenças ou não, e a partir disso desenvolver medicamentos é uma aplicação que eu vejo. Olha aí, ó. Então já começou a subir o nível. Já começou a subir o nível. Agora eu quero ouvir da Angélica. Angélica, fala um pouquinho da genética pra gente. Você quer saber o que eu faço? Exatamente. Tá, a genética é um campo muito amplo, isso vocês realmente têm razão, né? E você pode trabalhar com áreas muito ligadas à biotecnologia, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, né? Essas vacinas, elas não seriam passíveis de serem feitas sem toda a tecnologia de DNA recombinante. O melhoramento animal e o melhoramento vegetal é construído sobre técnicas de genética, né? Desde genética clássica até agora também a genética molecular. Mas a minha área é a genética humana e eu trabalho com a identificação de biomarcadores e variantes genéticas associadas a doenças, associadas tanto à suscetibilidade a doenças crônicas, quanto à proteção contra essas doenças. Então, nós identificamos e para compreender também a função dos genes. A grande verdade é que a genética é um iceberg e grande maior parte do genoma a gente ainda desconhece. Principalmente o que ele faz. Uau. Olha aí, gente. Ó, vocês chegaram bem perto. Vamos lá, vamos para a próxima agora. Angélica, eu quero saber de você. O que você acha que um artista plástico ele faz? Olha, artes plásticas é uma área que já chega mais perto de mim, porque só que eu sou artista musical, né? Eu gosto muito de cantar e também fiz 7 anos de escola de música e belas artes, mas nada mais do que isso, com flauta doce e flauta transversal, e foi por um triz que eu não fiz o superior. Então, eu sempre gostei muito da expressão artística. E, no caso, como você mesmo deu a dica, né? A arte também ela se expressa de muitas maneiras, né? Você pode, enfim, fazer uma escultura, você pode, enfim, tocar um instrumento, compor, e você pode pintar e expressar algo em pinturas. Eu amo pintura, eu acho maravilhoso, eu não tenho o talento, também nunca fiz nenhum curso, mas assim, eu ia amar, porque eu acho maravilhoso ficar olhando para as pinturas e compreender o que é o significado daquilo. Então, isso evoca todo um lado meu que normalmente é completamente negligenciado da ciência. Sim. Sabe aquela coisa de hemisfério direito e esquerdo do cérebro? Então, o direito sofre. É tudo muito matemático e estatístico. E não tem muita liberdade de artigos científicos. Não é escrever romance. Às vezes eu penso talvez no futuro, né? Escrever também, né? Poemas, essas coisas, maravilhoso. Não, muito bom, Angélica. E aí, Gui, o que você acha que o artista plástico ele faz? Então, diferentemente da Angélica, acho que eu não tenho nenhuma
nenhum envolvimento com a parte artística, mas eu me considero um admirador de obras de arte, né? Desde a música, livros, filmes, reparo, fotografia, iluminação dos filmes, assim como pintura. E um artista plástico, ele, através de materiais, podem ser diversos, acho que tinta, giz, ele vai criar uma obra de arte visual. Acho que o artista plástico vai mais expressar a obra visual. E ele cria algo belo, né? Algo a ser admirado. Então, como a Angélica falou, né? É um prazer você estar de frente para uma pintura, por exemplo, e ficar admirando e extraindo dela coisas e deixar seu pensamento levar você para algum lugar, né? Gosto muito de ir em museus, porque esse impacto ele é incrível. Mas hoje também acho que o artista plástico ele pode ser digital, né? Através de arte digital. Eu tenho inclusive uma amiga próxima que trabalha com isso. Então, acho que são essas as aplicações, mas acho que além de um marketing, o artista plástico ele faz uma obra para ser admirada e através dela a gente consiga ver a glória de Deus. Amém. Olha aí, ó. Top, top demais. Ó, já foi. Ó, você viu, né, Lucas, que a tua área foi a mais tranquila, assim, né? Que um ponto comum entre todos. Verdade, verdade. Mas fala um pouquinho pra gente, Lucas, do que você desenvolve, né? E como que é para você estar nessa área. Bom, eu desenvolvo, como eu falei, né, eu trabalho com uma parte mais realmente plástica, embora eu não me defina só como artista plástico, né, eu não trabalho só com os materiais plásticos, mas também aí deixo aberto esse leque, né, para trabalhar com outros tipos de materiais, também fotografia e tudo mais. Mas o artista mesmo, né, plástico, ele tem essa questão da expressão que foi falada, né, com certeza, principalmente na arte moderna e atual, né, onde se trabalha muito a poética de cada artista, a mensagem que cada artista transmite, e isso se mistura com até a vida dele, a história de vida dele. Mas eu entendo que a arte realmente, aí ela vem como uma imagem de Deus posta em nós, né? Então, de certa forma, eu acredito que todos nós somos artistas, e a criatividade posta em nós como imagem do grande Criador, que é Deus, ela atua de diversas formas, em diversas profissões, na genética, na engenharia química, em diversas, né? Mas na arte visual, como através dos artistas, né? Como aí como aqueles que exemplificam para toda a sociedade a economia da dádiva, que é a economia de Deus, né? Que cria gratuitamente para a glória de si mesmo e para o bem do mundo. Uau, muito massa, muito, muito, muito massa. Aí, pessoal, já deu para ter uma noção geral do que a gente vai falar aqui, e eu queria ir para a nossa primeira pergunta geral, né, que... Ué, João, não é para a gente adivinhar o que é engenharia química também? Ah, nossa, verdade, olha aí, esqueci do Gui. Vai negligenciar o Guilherme. Não, jamais. Olha aí, Angélica, já que você falou, vai para você, então. O que você acha do que o engenheiro químico faz? Você viu, já que eu falei adivinhar, né? Porque engenharia química já é uma área que, tipo assim, já está mais distante da biológicas, correlacionada um pouco, mas mais distante. E eu cheguei muito feliz quando me livrei de química na minha graduação. Então, quando eu penso em engenheiro químico, eu já vejo plataformas de petróleo, eu já vejo extração, entendeu, de combustíveis fósseis enfim, né, seu processamento. Então, trabalhar com isso, trabalhar com energia obtida através de substâncias, né, químicas, e fazer tecnologia com isso que seja útil à sociedade. É o que eu sei. Não é muito bom. Não, mas foi muito bom já, Angélica, foi muito bom. E aí, Lucas, o que você acha que o engenheiro químico faz? O que eu sei é que ele tem um campo muito vasto, né, de atuação, aí trabalha muito em vários processos industriais, né. Então, para as nossas sociedades aí modernas, é uma área muito importante, né, porque vai aí tocar tanto questão da própria ramo alimentício, acho que todos, né, indústria em geral, assim.
Sim, não, muito bom. Eu sempre penso em perfume. Eu penso em perfume, que perfume, indústria de perfume, empresa, marca de perfume, precisa de engenheiro químico. Então, e aí, Gui? Queria te pedir perdão, tá? Você mora no meu coração, eu não esqueci de você, tá? Por favor, não se sinta menosprezado, por favor. Sem Fala, problema. fala um pouquinho pra gente o que o engenheiro químico faz. Engenheiro químico, como o Lucas falou, é uma área extremamente ampla, mas ela basicamente, o engenheiro ele vai pegar uma matéria-prima e transformá-la num produto que seja útil para a sociedade, né, através de um processo químico. Então, o engenheiro químico ele é o responsável por projetar, desenhar e controlar esse processo. Então, as áreas de atuação elas são bastante vastas, né? Pode ser a área de petróleo, como a Angélica falou, a área de energia, pode ser também a área ambiental, a área bioquímica. Nós temos algumas aplicações, né? Por exemplo, a produção de etanol ela é a base de uma fermentação. Então, eu tive que estudar um pouco de bioquímica e o Leninger, essas coisas, um pouquinho, bem tranquilinho, um pouco de enzimas. A gente tem um pouco na biológica e na área de bioquímica. Também na área de alimentos, na área de tratamento de efluentes, então as áreas são muito, muito diferentes, né? E é interessante que a gente pensa no petróleo, nos combustíveis fósseis. Por muitos anos a engenharia química ela foi focada nisso, mas hoje, né, a principal missão da engenharia química, dentro de uma pesquisa acadêmica, é trazer alternativas a esses processos, né, que são prejudiciais ao meio ambiente, prejudiciais aos seres humanos. Então, nós estamos sempre fazendo novos processos, desenhando novos processos, obtendo novos parâmetros para conseguir desenvolver esses processos, para que eles sejam economicamente viáveis, para no futuro a gente não ter essa dependência que nós temos do petróleo, né? Essa, inclusive, é a área que eu atuo hoje de pesquisa. Muito bom, muito, muito bom. Ó, vocês foram bem certeiros, né? Já foram para um lado ali de petróleo, indústria, né? Desenvolvimento de substâncias e tudo mais, já foi bem, bem certeiro também. Quem achou que ia ficar meio off, assim, meio por fora, foi bem certeiro. Muito bom, gente. Agora sim, completamos os exemplos, né? E as opiniões sobre as profissões. Agora vamos entrar na nossa pergunta inicial. E a gente sabe, partindo de um pressuposto, né, através da cosmovisão bíblica, que realmente após a queda do homem, o pecado de fato contaminou e corrompeu todas as coisas. O único que não foi corrompido foi Cristo, mas absolutamente que foi tudo que foi criado por Deus houve uma influência pecaminosa. E a gente sabe que as nossas profissões também sofreram com essa influência pecaminosa. E eu gostaria de perguntar, primeiro para a Angélica, se você pode me dar algum exemplo de alguma atitude, Angélica, que profissionais da tua área acabam cometendo, que acabam trazendo prejuízo para as pessoas ao invés de benefício, né? Não é focando no profissional em si a crítica, é a respeito da atitude como sendo uma atitude que não é feita para a glória de Deus. É uma boa pergunta, João. E eu pensei bastante a respeito dela. E, lamentavelmente, eu creio que o nosso maior erro como pesquisadores, né? Eu vou colocar porque é o que eu já faço há muito tempo na área de pesquisa, é confundir a ciência que investiga algo verossímil que parece ser verdade, né? E a gente usa análises estatísticas, hipóteses, valores de P, para afirmar que ela é a verdade. Uhum. Né? E ciência nunca é a verdade. E quando você começa a tratar as respostas dadas pelas investigações científicas como sendo a verdade e não passíveis de questionamentos, você está errando muito. E, infelizmente, com a sociedade se afastando de Deus, ela, as pessoas buscam algo
no qual elas possam se agarrar e dizer assim, nisso a gente pode confiar, né? Então, eu posso confiar na ciência de olhos fechados, vendados? Não. Porque a ciência investiga o que parece ser verdade. Então, mesmo com a ciência, eu preciso ter um olhar crítico, né? E a gente procura construir a ciência de uma forma que a gente possa sempre estar construindo sobre ela, né? Novas hipóteses são levantadas, existe a revisão por pares, mas existe também um lobby por dinheiro. E dentro da ciência também acontece muita coisa feia, né? Por exemplo, né, de você mexer nos seus dados para serem publicados, né? Ser algo que vá ao encontro do lobby, né? Ao encontro da moda. Se você encontra um resultado que é contrário àquele que está, né, sendo buscado pela grande maioria, você tem muito mais dificuldade em publicar e com isso aumenta o viés da ciência. Então, a ciência, acho que é um grande problema nosso, como pesquisador, digo que todo pesquisador tem que ser cabeça dura, né? Você tem que acreditar no que você está trabalhando. Sim. Mas fazer isso de forma a não aceitar questionamentos, né, provoca um erro muito grande, né? E se a gente for olhar no passado, a Alemanha fez o que fez, construída em cima de princípios que saíram da genética, foi feita toda uma filosofia em cima disso, que é a eugenia, e que provocou o Holocausto. Eu falo isso para você, assim, dá vontade de chorar. Então, é terrível o que nós podemos fazer quando não permitimos mais o diálogo dentro da ciência e também ridicularizamos hipóteses, porque parecem não ser, consideramos a ciência como verdade. Toda a ciência sempre é passível de questionamento, sempre, sempre, sempre. Então, depois que você tem um certo know-how, você sabe olhar uma publicação científica, mesmo que seja escrita, né, e publicada numa revista de altíssimo impacto na comunidade científica, você sabe o que procurar para ter certeza se aquilo... Você vai começando a ter, né, um conhecimento, se você pode confiar naquele artigo ou não. Sim. Né? Então, existe muita coisa triste. Muita coisa triste. Assim, antiética mesmo. Nós vivemos também numa sociedade onde a produção científica deve ser a qualquer custo, em uma velocidade estonteante, e isso esgota terrivelmente os pós-graduandos. E é muito triste isso também. Né? Sim. Eu espero que isso não seja o seu caso, né, Guilherme? Mas os que trabalham comigo, eu vigio em cima deles. Eu sou exigente, mas eu creio que a saúde deles integral é mais importante. No entanto, infelizmente, eu sei de colegas na academia que estão girando em torno de si mesmos e adoram no altar da produção. Né? O importante é que é o currículo cresça. Eu acho isso terrível. Eu acho isso terrível. E faz muito prejuízo. Traz muito prejuízo, porque tira o amor, né? Eu acho que a melhor ciência é a ciência que é centrada no amor de Cristo, o amor que serve, né? O amor que se dá. Esse amor. Aí a ciência de fato cresce, né? E a gente sempre vai conhecer só em parte, então ter essa humildade é fundamental. Quando a gente perde essa humildade e também abraça, sabe, outros colegas de outras áreas, olha, eu tenho algo a aprender com você. E não está cheio de si. Então, Uau, infelizmente, muitos que se afastam de Deus, principalmente, né, obviamente isso é um caminho terrível, né, não ouvem mais os outros também. Muito bom, Angélica, muito bom. Muito bom, obrigado. E aí, Gui, vou perguntar para você agora já. A Angélica já apontou o caminho para a área acadêmica. E aí, Gui, me dá um exemplo de atitudes que profissionais da tua área eles cometem? E a gente está falando da área química, né? Então, qualquer errinho ali é um errão, na verdade, né? Então, fala aí para a gente, Gui. Exato.
Nossa, eu não poderia concordar mais com o que a Angélica falou. Essa é a realidade, né? Principalmente nessas épocas que a gente viveu aí de pandemia. Eu acho que na área médica, área da saúde, isso foi um pouco mais agressivo, esse movimento de pressão por resultados, por lobby de indústria farmacêutica. A revista Lancet, não sei se ficou sabendo disso, uma das mais renomadas do mundo, ela teve que se retratar por um artigo que, em relação à Covid, né, que foi publicado às pressas, que ninguém verificou aquilo, e ele foi determinante para medidas públicas no mundo inteiro. Sim, também. A Nature também teve que se tratar, então, agora, esses meses depois, a gente está vendo, né, como as coisas foram feitas e muita coisa foi feita de forma errada, né. E eu concordo com a Angélica, eu acho que a ética, principalmente a nossa ética cristã, como filhos de Deus, ela deve prevalecer em qualquer pesquisa, trabalho científico e também na carreira que a gente escolhe como profissional, né. Na indústria química, a gente tem vários exemplos ruins que isso pode ser feito, né. Então, historicamente, né, foram engenheiros químicos que podem transformar um remédio de gripe em metanfetamina, como a gente viu, inclusive, até numa série recentemente, ou criar armas químicas, ou processos extremamente danosos, ou até aditivos alimentares que são prejudiciais e que, tendo trabalhado na indústria de alimentos, é assustador o tipo de coisa que eles colocam nos alimentos. Tipo, a gente tenta tirar, mas é muito difícil. Então, dessa forma, né, visando somente o lucro, visando somente ter um produto, destruir a concorrência, ou fazer que sua indústria se destaque, né, foram desenvolvidos muitos processos e produtos extremamente prejudiciais, né. E na área acadêmica, o que eu vejo são esses dados forjados. Isso acontece também na minha área. Inclusive, aconteceu recentemente aqui na Unicamp. Foi descoberto isso, foi o maior escândalo. E é muito, muito terrível, né, que as pessoas fazem isso. Como pesquisador, às vezes a gente quer brigar, eu vejo, quer que a nossa hipótese esteja certa, a gente quer um bom resultado, mas tem que pensar, cara, não, esse é o resultado e a gente tem que respeitar isso. A mentira, ela vem do diabo, então se a gente mente resultados, mente relatórios, a gente está sendo um engenheiro químico da queda, corrompido pelo pecado. Então, inclusive empresas, eu falei isso na minha outra entrevista, né, quando eu estava atrás de empresas, eu via muitas empresas que não eram legais, que faziam produtos certamente prejudiciais. Por exemplo, uma indústria de cigarros, né? Não tem como eu, como engenheiro, contribuir para um processo que a gente sabe que gera um produto que causa câncer nas pessoas. Então, eu me pautei por muito dessas escolhas, né? Porque ainda hoje a engenharia química ela ainda sofre com esses problemas, né? Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Lucas, conta pra gente exemplos aí da parte artística como um todo que você está envolvido, né, de aspectos da queda, né, que você precisa batalhar para ir contra esses aspectos toda vez que vai criar algo e deixar com que Deus receba a glória pelo teu trabalho. Conta aí pra gente. Eu penso que tem alguns elementos que são bem fundantes para a gente pensar e que tocam outras áreas, né, a vida em sociedade como geral, porque o rio cultural ele está contaminado, né, ele está contaminado pelo pecado, assim como porque as pessoas estão contaminadas pelo pecado. Né? Então, existem coisas de Deus ali que são produzidas e existem coisas ali no meio que estão distorcidas, né? Que não são boas, que são ruins pensamentos. E eu acho que um dos problemas principais para o artista, pensando que o artista ele tem um papel muito importante na formação cultural, na formação do pensamento, e também que ele é muito influenciado pelos pensamentos que já se passaram, é justamente o cair de deixar com que sua cosmovisão esteja sendo mais influenciada pelo pensamento desse tempo do que pela palavra de Deus. A gente entende que
ali a sociedade passou de um lugar onde se valorizava, né, e se colocava Deus como centro, na teoria, não estou falando na prática, Sim. mas na teoria, para um lugar onde o homem se tornou o centro, né? E aí se desenvolveu o existencialismo, né, onde a experiência é muito mais importante do que, né, outras coisas, e a verdade se tornou subjetiva para essa sociedade, e assim se tirou a religião do seu lugar de fala, né? Se começou a se valorizar, como a própria Angélica falou ali, né? Se valorizar as ciências naturais e exatas. Porém, aí entra um grande problema, né? Como se a gente pudesse não envolver a religião em alguma coisa, né? Porque nós somos seres religiosos, Sim. seres que têm religião no nosso âmbito, né? E se a gente deixa de adorar Deus, ou um Deus, pelo menos, a gente começa a adorar homens, adorar Sim. ideologias. Então tem muitas ideologias que acabam influenciando o pensamento do cristão, que não tem uma cosmovisão bíblica bem fundamentada. E quando não se tem uma cosmovisão bíblica bem fundamentada e influenciada por essas outras cosmovisões, a gente não tem um padrão para reger as atitudes morais, né? O que é moral, o que não é, a gente se perde no meio disso, até que ponto é correto, até que ponto não é correto. E aí a gente pensa assim, quando a gente tem o nosso coração bem fundamentado na palavra, nas escrituras, nós começamos a perceber isso. Aí, e disso vai surgir vários problemas, né? Tem essa questão de acabar tendo ideologias ou pautas ideológicas como se fossem, ou políticas, sistemas políticos, como se fossem redentores, e colocar isso no lugar de Cristo. E daí, às vezes, a gente acaba usando a arte para defender uma pauta, como se aquilo ali fosse salvação. A salvação é só Cristo mesmo. Embora a gente tenha que ter um papel efetivo, consciente dentro da sociedade, mesmo na política. Mas aí surgem outros problemas também, né? Que deixa eu elencar aqui a questão do próprio capitalismo, né? Que o capitalismo trabalha dentro de uma economia de mercado. E o Makoto Fujimura, no livro dele, Arte e Fé, ele ressalta de uma forma muito boa como o artista ele não tem que trabalhar numa economia de mercado, ele tem que trabalhar numa economia de dádiva, porque o mercado ele não é essencial. Agora a dádiva é essencial. Se o mercado, a gente consegue viver sem. Agora, sem dádiva, a gente não consegue viver. E quando a gente começa a trabalhar a partir da mentalidade de dádiva, a gente pode exemplificar o reino de Deus para a sociedade. Né? E essa questão da economia de mercado domina as igrejas mesmo, porque até dentro das igrejas as pessoas preferem colocar um cara que sabe administrar bem financeiramente do que um cara que saiba criar com base numa economia de dádiva. E o que isso gera? Isso gera pessoas, gera um contexto onde não se exemplifica a graça, e o artista pode ajudar muito a igreja nisso. Uau. Mas também pode danificar muito a sociedade mesmo se ele trabalha nessa economia de mercado, sendo regido somente até mesmo por tendências também. E também nós podemos ver aí outro problema que eu acho muito sério também, que está ligado a tudo isso, que é a arte simplesmente como expressão do eu, aquela questão da subjetividade que foi implantada em nós, né, que relativiza as verdades e os absolutos e as metanarrativas. Então se coloca aí a expressão como simples expressão do eu. Não significa que eu não posso, como artista, expressar, né, coisas que estão no meu interior e até colocar uma parte da minha identidade. Agora a gente tem que entender aquilo, né? O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. De todos os artistas, todos os cristãos ou não cristãos, eles têm a imagem de Deus. E vai ter algo de Deus ali no meio. Porém, nós tivemos nossa imagem distorcida. E se nós criamos com base em nós mesmos, com base na nossa imagem, com base somente na nossa expressão, a gente vai demonstrar e gerar, fomentar uma cultura, criar cultura ou continuar a desenvolver uma cultura que é distorcida, que também vai trabalhar com vários padrões morais errados, né, que vão danificar aí, e trazer danos à sociedade. Mas também do lado contrário, né, se a gente tira os olhos de nós e a gente põe em Deus, né, e a gente começa a construir algo que é muito além daquilo que é passageiro, né, algo que é perpétuo, eterno. E eu creio muito que o Deus usa os artistas
para cumprir essa lacuna, né, entre o racionalismo, né, que a igreja ainda é muito influenciada pelo racionalismo, muito ideias, e entre essa lacuna entre essa razão e a prática, materializar ideias, né? Eu acho muito importante isso. O artista, ele não tem que ficar só nas ideias e fomentando ideias, não, ele vai materializar, ele vai buscar também trazer um mundo melhor, ele vai trazer beleza para o mundo, né? Mas quando está muito pautado na nossa imagem, distorcida, e não na imagem de Deus, a gente acaba tornando o mundo mais feio. Daí a gente vê, né, a arte fugindo, junto com as outras áreas das ciências também, né, fugindo de Deus, fugindo da beleza, fomentando muito mais uma estética feia, e celebrando essa feiura. Eu acho que tem o Francis Schaeffer, ele diz uma coisa, que existe o papel de nós denunciarmos, sim, a feiura que existe no mundo. Só que esse é um papel secundário. O papel primário é de a gente manifestar e apontar para a beleza que existe no mundo. E a beleza de Deus, né? E formar essa beleza e trazer beleza no mundo. Uau, muito bom, mano. Muito, muito bom. Eu achei muito legal os exemplos que vocês trouxeram de todas as áreas, e principalmente nessa parte que você trouxe, Lucas, do consumo, né? Porque muitas vezes o artista ele vai querer entrar na onda do que está sendo consumido, né, para que ele não fique para trás, para que ele continue produzindo algo, né? A gente pode trazer isso para a música, né? Os famosos hitmakers, né? Que é sempre de hit em hit, né? Em uma música por vez, o cara lança uma música quase todo mês. Mas você vai ver que as grandes obras de arte voltadas para a música levaram muito tempo para serem construídas, né? Para serem pensadas, os álbuns, né? Você não tem como comparar um álbum que foi feito, pensado, estruturado, com toda uma temática específica, algo que fluiu mesmo do coração do artista, para simplesmente um hit, né, que ele fez, que ele achou interessante, e enfim, né? Então, ainda mais falando de um contexto geral, mas trazendo algo específico para criar para a glória de Deus, tem um peso muito maior pelo fato da gente não perder o porquê que a gente faz o que faz, né? Então, é sempre o Senhor nos trazer de volta para esse lugar. Eu lembro que teve um tempo que eu estava sentindo de Deus que eu precisava compartilhar mais, né, principalmente através do meu Instagram, mensagens e textos que o Senhor, tipo, trazia a mim, sabe? E eu lembro que eu fiz isso de forma inicial e o resultado foi muito bom no início. Nossa, o pessoal engajou, curtiu, compartilhou, foi muito legal. E depois eu senti aquela pressão de criar por ter que criar, né? Por escrever, porque eu tinha que escrever. E essa pressão, eu falei, cara, isso não tá me fazendo bem, porque eu tô só fazendo por fazer, e eu não tô fazendo com o coração certo. E aí, a partir do momento que eu parei, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu só vou escrever quando o Senhor pedir para eu escrever, e para que eu poste quando o Senhor pedir que eu poste. E todas as vezes que eu fiz isso, o resultado foi claro, o engajamento foi claro, o nível de impacto que isso gerou na vida das pessoas foi muito maior, porque aquilo não era a respeito de mim, não era a respeito do quanto eu ia receber de elogios pelo texto, ou de gente que se sentiu edificada pelo texto, mas é o quanto o Senhor ia receber a glória por causa daquilo, sabe? Então, eu acho que isso envolve todas essas áreas, né? Seja na parte artística, na biologia, seja na engenharia química, e eu achei muito interessante também, principalmente o que a Angélica e o Gui trouxeram da parte ética, né? E olha só como é doido, gente, é isso que eu fico maluco, que o simples fato de você ser ético, correto na sua profissão, já é uma denúncia daquilo que é feito de errado, sabe? Isso é o que mais me deixa maluco, porque é algo tão simples, é algo tão primordial que nem deveria ser questionado, mas mesmo assim já é uma denúncia para o mundo corrupto de que algo ainda está sendo feito da maneira correta, sabe? Então, achei incrível todos os exemplos, tudo que vocês trouxeram.
eu gostei muito de uma citação do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. São autores que escreveram sobre cosmovisão cristã, e eles falaram a seguinte frase, né? A tecnologia é a arte, as escolas e as empresas, a imaginação e a emoção. Tudo isso dá sua contribuição para a sinfonia da criação de Deus. Cada um deles é bom na medida em que está em conformidade com o propósito da criação de Deus. E todos são muito bons na medida em que, juntos, servem a Ele em harmonia. Então, nossa, quando eu li essa citação, eu falei, cara, é disso que a gente está falando aqui no Redimindo Profissões. São várias áreas, diferentes perfis, diferentes funções na sociedade, mas que juntos em harmonia servem para algo maior, né, que é o propósito de Deus para a criação. E diante dessa citação, né, do Craig Bartholomew e do Michael Gorin, queria começar perguntando para o Lucas. Lucas, diante de tudo que você viu sobre genética que a Angélica trouxe e do que a gente está falando aqui relacionado, né, à glória de Deus, como você acha que a genética ela pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade como um todo? Eu penso que aquele que trabalha nessa área é cristão, né? Principalmente ele, com base em toda essa base ética, né? Eu acredito que ele não deve trabalhar, pode não trabalhar simplesmente realmente pela tendência ou pelo dinheiro, mas realmente para servir o mundo, né? Para tornar o mundo melhor e trabalhar com os efeitos da queda, né? Os efeitos aí da doença, eu acho que é um ponto muito importante, né? Que tem se desenvolvido na genética, de tratar as questões de saúde e doença, seja tanto questão de vacina quanto outras áreas aí. Tem muita gente que trabalha até na questão da área de trabalhar ali dentro, né? Coisas mais profundas, até às vezes prevenir doenças. E só que também entra muitos campos aí perigosos, né? Que muita gente às vezes acaba entrando, muitos acabam tentando lidar com questões às vezes não muito éticas e que deve se pensar até onde vai isso, né? Então eu acho que é um ramo que eu acho importantíssimo para esse tempo presente e que com certeza faz parte da construção do nosso futuro de uma forma muito importante. Amém, amém, mano. E aí, Gui, o que você acha que a genética pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade? Eu concordo com os pontos do Lucas. Eu acho que, como humanidade, a genética ela nos faz evoluir, entender o ser humano exatamente na área que a Angélica trabalha, na genética humana. Ela diz que há muito desconhecido sobre o genoma ainda, então acho que essa pesquisa ela é incrível, porque à medida que nós descobrimos, nós conseguimos viver melhor, nós conseguimos cuidar do tempo do Espírito Santo melhor. E pessoas como a Angélica no meio universitário, isso eu posso dizer por alunos dela, que são meus amigos que me contaram, são incríveis, elas são muito poucas. Recebi vários elogios dela como professora, como pesquisadora. Eu acompanhei desde lá de trás ela com uns trabalhos sobre malária, eu acho que é isso, né, Angélica? Talvez em 2010 você estava trabalhando com isso. E eu já ficava impressionado com isso, então acho que pessoas cristãs, filhas de Deus, num ambiente universitário que é extremamente austero, com uma cultura muito diferente sendo implementada lá de forma muito intensa, pessoas fazendo a diferença, sendo bons profissionais, uma excelente professora de genética, uma excelente professora. Eu acho que esse é um testemunho maravilhoso, um testemunho que eu pretendo dar para os futuros alunos que eu vou ter. E legal. Acho que essa parte de acadêmica, acho que na história da Angélica, ela me inspira muito. Muito Obrigada, bom, Guilherme. Bom. Posso falar uma coisinha a mais? Claro, por favor. Eu fiquei pensando aqui, em relação à pergunta, né, ir para o reino de Deus. Eu penso que isso é para o reino de Deus, né, porque atua aí de uma forma até a
a manifestar, né, e a buscar trazer uma cura para o mundo, a buscar trabalhar trazer o melhor do ser humano, a cura para a condição atual, e aponta, assim, para um reino vindouro, né? Um reino que está crescendo, que já é presente, mas está crescendo. Então eu vejo como algo que eu foquei muito no tempo presente das consequências do pecado, né? Mas eu acredito que isso está falando muito da eternidade também. E está apontando já aí como sementes do reino vindouro mesmo. Uhum, muito bom, mano. Obrigado por lembrar disso. Eu quero ouvir da Angélica. Angélica, para você, como que é o privilégio de trabalhar nessa área? Nossa, João, já te falei uma vez, né, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu sempre fui apaixonada por vida em geral, a vida me fascina, né, desde muito criança, e até hoje, eu vejo beleza na criação de Deus, eu fico observando nervuras em folhas e achando incrível, né, tanto que eu quase parei na botânica, mesmo na genética, né, que eu sou bióloga, e é uma oportunidade incrível que eu tenho de trabalhar dentro da área médica, de poder semear do amor, do amor de Deus, na maneira como eu dou aula, a maneira como eu dou aula, né? Nós muitas vezes não temos nenhuma liberdade, né, de falar declaradamente do Deus que servimos, mas nós podemos mostrar esse amor, e isso eu tento fazer assim constantemente de todas as formas, e na pesquisa também, com os meus participantes de pesquisa, eu experimentei muitas vezes Deus me revelando coisas, me dizendo, filha, é isso. Nossa, como é que... Aqueles eurecas, né? Aqueles eurecas, assim, de acordar de manhã e tá lá a resposta, e você sabe que não veio de você, né? Que teve alguém, né, que tá te auxiliando no processo. Então, isso me emociona. Eu vim hoje bem emocionada do Centro Politécnico para cá, louvando a Deus muito no carro, por mais uns milagres que ele está fazendo no meu trabalho, e ampliando o campo de pesquisa para a América Latina. É um presente muito grande, porque eu amo os latino-americanos e eles estão sofrendo muito. Então, eu creio que a ciência pode ser um braço de extensão e de trazer cura para os povos. Assim, como você falou, sabe, Lucas, dos meus heróis é Albert Schweitzer, que era um contemporâneo do Albert Einstein, né? E embora eu não concorde com todas as coisas que ele escreveu, assim, mas ele era uma pessoa muito prática, e ele queria viver algo prático, ele queria viver transformação. E no tempo que eu trabalhei com malária, eu trabalhava com as amostras que vinham do Hospital de Lambarene, do Gabão, que foi o hospital que ele fundou. Uma vez eu estava olhando, então, a planilha, né, daquelas crianças que a malária, ela mata mais do que o HIV, né? Crianças com menos de 5 anos de idade na África subsaariana. E eu estava olhando aquela planilha e vendo ali, morreu, né, deceased, em inglês, e aquilo começou a né, mexer comigo. Eu falei, por que eu não estou lá? Eu devia estar lá. Porque eu fiz o doutorado na Alemanha, né? Eu recebi essas amostras na Alemanha. O que eu estou fazendo na Alemanha? E nesse momento que eu estava me questionando em voz alta, a técnica do laboratório, ela virou para mim e falou, olha, Angélica, deixa eu te falar uma coisa. Na África, todas as necessidades são muito aparentes. E, de certa forma, não é difícil, né, saber o que resolver, onde agir. Você está no lugar certo, porque você vê as nossas necessidades aqui. Tem muita gente doente aqui, e você vê. Nossa, aquilo foi muito forte, sabe? Então, uma coisa eu aprendi, onde quer que Deus nos coloque, né, é o lugar que Ele nos quer. E é um lugar de semeadura. Eu vi o meu orientador, que era um ateu feliz, encontrar Cristo. E eu sei que eu vou encontrar ele de novo, né? Ele não está mais aqui com a gente, então isso me deixa tão feliz, né? De ver que houve uma mudança e que vale a pena semear e não parar de orar. Nunca. Sim. Então, né? Glória a Deus, Angélica. Eu acho que o maior perigo na tua profissão é o amor. Faz tudo por amor. A tua motivação é o amor. Agora, se a motivação é o dinheiro, esqueça.
Sim. Né? E não Obrigado, é porque, Angélica. tipo assim, dinheiro é importante, mas é uma ferramenta. Sim, totalmente. Eu já vou aproveitar que você está aqui, Angélica, e vou te perguntar, como que você acha que a engenharia química ela pode contribuir para o reino de Deus e para a nossa sociedade como um todo? Então, agora que, né, o Guilherme acabou de me definir melhor e ampliar a minha visão de engenharia química para fora das plataformas petrolíferas, eu diria assim, se deixe inspirar por Deus para criar processos que vão ser processos que vão reverter, né, esse envenenamento que a gente tem atualmente no ambiente, né? Tanta coisa que tem de ser feita no sentido de fazer retroceder algumas coisas, né? A gente está num estado que tem uma contaminação terrível por pesticidas na água e que está correlacionada com câncer de mama, né? Principalmente no interior do Paraná, que é um celeiro, né? De agro, então, para o nosso país. E nós precisamos continuar produzindo, mas existem formas de fazer isso que não vão causar tanto dano ao DNA. Eu estou orando para Deus levantar alguém para fazer isso e nos livrar, então, de certos pesticidas. Eu acredito que vocês sabem os nomes, que são extremamente tóxicos, né? E nós vamos, por amor ao dinheiro, às vezes a necessidade, às vezes sem pensar, continuando a usar. Então, que a engenharia química traga vida ao mundo, seja inspirado para trazer vida ao mundo, sabe? É isso. Top, top demais, Angélica. Quero ouvir o Lucas. E aí, Lucas? Como que você acha que o engenheiro químico, né, como Gui, ele pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade? Vou junto com a Angélica ali. Eu acho que realmente para trazer uma sustentabilidade para esse tempo que a gente vive, né? E isso, a igreja por muito tempo, né, se perdeu desse lugar de entender a importância da sustentabilidade, esse pensamento ocidental de domínio, e aí a forma que a gente via, né, para que a ordem, o próprio mandato cultural, né, a gente entendia que o dominar para a Terra fosse como se fosse quase tipo um colonialismo, um lugar de força, um lugar que só explorava o lugar, mas na verdade o dominar de Jesus e de Deus, né, de Jesus aí, a partir do Novo Testamento, né, mas já estava presente como Filho de Deus na criação, era realmente para que a gente fizesse uma mordomia sustentável. E eu acho que o profissional, né, engenharia química, cristão, ele tem um papel importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo. E, com certeza, para o futuro, cada vez mais, porque a gente já está sofrendo as consequências, né, de toda a destruição que a gente gerou na criação. E a gente continua na criação e na gente mesmo, né? Criação literalmente tudo, que é o mundo, é para os animais, é para a natureza, é para a nossa saúde, e uma coisa vai interferindo na outra, né? Em relação a tudo Sim. isso. E a engenharia química, ela pode, quando não, aquele pão do dinheiro, né? É muito importante. Quando ela é feita por amor e não somente pelo dinheiro, quando ela é feita com uma perspectiva que olha para o lugar certo, que olha para cumprir realmente o nosso chamado, né, de sacerdócio, que não é só a Deus, Sim. é a igreja, não é só a igreja, é o mundo, né, de servir o mundo, de buscar melhorar o mundo, de buscar novos caminhos, né, não somente Muito de consumir, de criar para dinheiro, não, é de cuidar, gerar uma mordomia amorosa de todo mundo, e assim a gente vai, né, experimentar também os benefícios de tudo isso. E acho que teu trabalho, Guilherme, é importantíssimo. Demais, demais, mano, demais. E aí, Gui, conta pra gente o privilégio de trabalhar na tua área. Eu gosto muito dessa área, um pouco confusa, as pessoas não entendem, mas acho que quando Deus deu a missão para Adão de cuidar e de governar, como vocês disseram, estava falando exatamente isso, né? A engenharia química, ela pega a matéria-prima, ela pega o fruto, ela transforma em outras coisas de forma que nós possamos sobreviver. E muito interessante
quanto isso impacta na vida de todo mundo, né? Todos os seres humanos, mas que ela fica ali escondidinha, ela tá por trás de todos os produtos que a gente consome, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E como o Lucas falou, essa mordomia, né? Esse cuidado. Então, principalmente a área ambiental, a área de saúde, a área de alimentos, elas são pontos específicos para um engenheiro químico que busca essa missão de fazer da sua profissão algo para a glória de Deus. São áreas que eles vão tá atacando, né? Inclusive, respondendo a Angélica, existe algumas pesquisas já nessa área de pesticidas, né? Eles são organoclorados, os tipos de compostos, e é muito interessante. Eu tenho vontade de trabalhar com isso. Na UFPR existe uma professora que trabalha com isso já, de como capturar de volta esses organoclorados para que eles não sejam contaminantes para a nossa vida. Sim, é bem preocupante. Eles são venenos, né? Eles não é para a gente consumir. Então, eu resolvi, inclusive, voltar à área de pesquisa. Eu estava numa indústria, né? Trabalhando como pesquisador lá. Eu queria voltar para uma pesquisa diferente, exatamente para isso, sabe? Eu acho que estava indo trabalhar sem um propósito, não tinha. Por que eu tô indo? Eu tô vendendo a minha hora, eu tinha essa impressão. Aí eu fiz uma mudança radical aqui na minha carreira para estar em um outro lugar, em outro estado, desenvolvendo uma pesquisa com algo que realmente tenho paixão. É uma área bem difícil a termodinâmica, que é que eu trabalho, né? Eu não vou explicar aqui os detalhes, mas é uma área bem, bem complicada que eu acho que Deus deu ela para mim, assim, porque eu enxergo as coisas com facilidade, como a Angélica falou. Essa facilidade, essas coisas que eu tenho não são minhas, elas vieram de algum lugar. E eu tenho certeza que Deus colocou a termodinâmica no meu coração, essa área específica de biocombustíveis, para que eu desenvolva algo para a glória de Deus e caminhe, né, entregue a missão de engenheiro químico. Amém, mano. Amém. Glória a Deus. E eu já vou aproveitar, Gui. Como que você acha que o Lucas, né, e o artista, né, o produtor artístico de forma geral, ele, especificamente, né, com que o Lucas trabalha, ele pode contribuir para o reino de Deus e para a sociedade como um todo? Uma coisa que me chamou muito a atenção que o Lucas falou foi quando ele falou de moldar a cultura. Eu fiquei pensando assim, tipo, nossa, é muito o que acontece, né? Eu acho que nós consumimos arte o tempo inteiro, né? Nós estamos nas redes sociais consumindo artes ali, trechos de vídeos que não deixam de ser uma produção artística, por mais que eles possam ser bobos, por exemplo. E nós vemos filmes, séries, lemos livros, e eu acho que não existe um ser humano nesse planeta que não consuma alguma forma de arte. E às vezes ele não se dá conta de como a arte que ele consome, não no sentido consumismo, mas também tipo, que ele tá ali diante dela, ela molda, né, o caráter dele, a conduta dele, a cultura dele. Então eu acho que artistas que vão produzir algo para a glória de Deus com uma mensagem boa, não de destruição, não que vai fazer as pessoas ficarem deprimidas ou com pensamentos suicidas, que existe muito desse tipo de coisa, que vai glorificar a Deus, ela vai ter um impacto cultural e também no comportamento de todo mundo. Então, quando o Lucas falou isso, eu fiquei, cara, é exatamente esse o ponto, né? A gente até rever o que a gente consome como arte, né? Os tipos de coisas que a gente está consumindo. Será que fazem bem ou fazem mal? E tá consumindo coisas, né? Apreciando arte de pessoas que têm realmente um compromisso com Deus e com a graça dele. Não, glória a Deus, mano. Dessa forma, impacto na cultura. Glória a Deus, muito bom. Angélica, como que você acha que o Lucas, né, e as artes como um todo ali podem contribuir para o reino e para a sociedade? Então, Lucas, a arte é fundamental. Eu acho que a beleza é a própria expressão de Deus. E ela cura, ela traz cura. Ou ela pode trazer doença. Né? Na minha última aula da modalidade do módulo de genética molecular, eu dou uma aula sobre mediadores de expressão gênica,
numa área relativamente nova da ciência chamada epigenética. E existe muito trabalho relacionando o que nós comemos, nossa dieta, com a alteração da expressão dos nossos genes. Mas eu falo para os meus alunos, não é só o que você come por aqui, né? Mas o que você come por aqui, o que você come por aqui, para os seus 5 sentidos, isso vai alterar a expressão dos seus genes no cérebro, né? Que Uau. córtex cerebral, hipocampo, isso vai mandar mensagens para o seu corpo inteiro e vai alterar até mesmo sua predisposição a doenças, né? Vai trazer vida ou morte. Onde Uau. você se expõe, a qual ambiente você se expõe. Então, os artistas plásticos, eles podem trazer vida com aquilo que eles constroem, quando está centrado na imagem de Deus, como você colocou tão bem, né? E não na imagem caída, quando a nossa inspiração é Ele. Né? Quando a nossa inspiração é Ele. Eu vejo isso com os meus alunos. E eu procuro trazer também, sabe? Eu acho terrível dissociar a arte de ciência, a arte da educação. Então eu tento trazer piadas, aula. Eu levo a flauta transversal e toco para os meus alunos. Eu faço umas coisas bem diferentes, bem fora do normal, porque eu entendo que um processo de aprendizagem é muito mais completo quando a gente envolve o cérebro por inteiro, né? Enfim, música é um aspecto por si, mas o visual eu acho algo incrível. Tipo, durante a pandemia, uma das formas que eu encontrava, assim, terapêuticas para trabalhar ao mesmo tempo, eu colocava, assim, todos os meus filhos davam risada. João, eu colocava Scenic Relaxation, eu não sei se vocês conhecem, tem no YouTube. Então vem um monte de paisagens com música bem tranquila e eu amava olhar aquelas paisagens. Eu tô viajando nessas paisagens. Um dia eu vou ser arrebatada e eu vou estar vendo isso desse jeito. Eu gosto também, viu? Amo olha aí, também. ó. Olha aí, ó. Então, porque eu vejo nisso a expressão de Deus, né? Eu vejo a expressão de Deus. Então, eu dou glória a Deus por conhecer um artista que o ama dessa maneira, como você ama ele. E sério, eu te abençoo, sabe? Você sendo mais criativo, mais produtivo. E muitas pessoas sejam impactadas e curadas, viu? Através do que você faz. Eu fico até emocionada. Obrigado. Glória a Deus, Também, glória a Deus. Eu também. Eu quero ouvir do Lucas agora esse privilégio. Conta pra gente, Lucas. Oi, contar? Não, o privilégio de estar nessa área, né? De poder produzir para a glória de Deus. Olha, para mim é um privilégio, inclusive, ter descoberto essa área. Porque eu cresci, né, num ambiente onde não se fomentava, não conseguia ver arte como profissão. Chegou um momento que Deus me arrastou para o meio, para eu experimentando teatros e indo em exposições que não eram cristãs, e eu voltava para casa e algo começava a borbulhar no meu coração. E daí ele se expôs para mim como esse Deus que é artista, né? E para mim é uma honra. Eu fico muito feliz também de ouvir isso de vocês, porque eu entendo as profissões, né, e as diversas áreas aí em suas partes de essência. Para mim a arte é essência. Eu meio que você falou, Angélica, né, de trazer para perto a arte também junto com as outras ciências. Uau. Porque para mim ela é essencial para a vida, assim, tanto quanto todas as outras ciências são importantes para a gente viver, para glorificar Deus também, né? Sim. Então eu vejo a arte assim como um lugar de se comunicar com as diversas áreas, se comunicar dentro da cidade, né? A cidade que a gente, às vezes, na nossa mente parece que é só pro hoje, né? Parece que a cidade... Mas, na verdade, o jardim agora se tornou uma cidade. E a cidade vai se perpetuar por toda a eternidade. Mas vai se perpetuar no mal de Deus. Mas a gente tem um papel importante, a arte tem um papel importante. Eu acho... eu fico muito honrado e agradeço muito a Deus por ter me mostrado isso. E parar de brigar também, porque eu brigava achando que a arte não era de Deus, que Deus não gostava de arte, né? Ou só via arte num âmbito utilitarista, né? Onde eu posso desfrutar dele na arte
e poder me relacionar com tantas áreas de conhecimento e com pessoas de diversas áreas como vocês, assim, ser enriquecido com Deus também através dessas áreas. E é isso, fico muito feliz mesmo e muito grato a Deus por isso. E agora o desejo é esse, né? Amar Deus com o que a gente tem em mãos, com a nossa profissão, com a arte, glorificar Ele, buscando os caminhos melhores de também se comunicar com a cultura e com o contexto que a gente vive hoje, né? Sim, mano, demais, demais. E, gente, para encerrar nosso episódio, eu quero agradecer do fundo do meu coração a contribuição de cada um de vocês. Primeiramente, o coração, porque ambos aqui, os três, são servos de Deus, né? São filhos de Deus que ouviram o Senhor e disseram sim a Ele para esse chamado, para essas três diferentes áreas, e que as três nos envolvem, né? E envolvem toda a humanidade, né? Seja na própria engenharia química, com todos os componentes químicos, né? Na produção desses componentes, seja na genética, na análise dos nossos códigos de DNA, RNA, né? Na prevenção de doenças através de medicamentos, e da parte artística, né, Lucas, que revela ainda mais a beleza de um Deus criativo, que ama mostrar de fato a beleza dele em toda a criação. Então, gente, fica meu muito obrigado ao sim de vocês ao Senhor, ao sim de vocês ao chamado que Ele deu a você, seja para a área acadêmica, seja, né, para a área química, biológica ou artística. E é lindo ver como um complementa o outro, e nós não passamos de mãos, pés e dedos, né, em um corpo como tão diverso que o Senhor nos deu, né, como falando de corpo de Cristo, de que cada um sim tem uma função, e ambos vocês, né, tocam o mundo e servem as pessoas, e eu não acredito em chamados individuais que sirvam a si mesmos, sabe? Não existe chamado que sirva a si mesmo, porque se não tiver como motivação o servir ao outro, servir ao próximo, não foi Deus que chamou, tenho certeza e convicção disso, mas todos vocês, de uma forma ou de outra, revelam o amor que vocês têm ao Senhor através da profissão de vocês e servem as pessoas, seja através de componentes químicos, seja através de estudos genéticos, seja através da beleza das artes. Então, o nosso muito obrigado aqui como Ministério Pão Diário, a contribuição de vocês para o mundo, para a sociedade e para o reino de Deus acima de tudo. Então, muito obrigado mesmo. Pessoal, encerramos por aqui o nosso episódio. Quero agradecer a você que ficou até o final. Peço que você compartilhe essa conversa, essa roda de conversa aqui. Se você tem algum amigo que é engenheiro químico, se você tem algum amigo que é biólogo, ou se você tem algum amigo que é artista, pega essa gravação, pega esse link e envia para esse seu amigo, para que cada vez mais o que a gente está produzindo aqui no Ministério possa estar sendo espalhado por essa nação e por esse mundo todo. Então fica o nosso muito obrigado pela sua audiência e aguardo vocês nas próximas semanas com novas entrevistas e novos podcasts. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.